e é conhecida como a geração perdida. Existe um filme, eu só tenho o título em inglês, Rabbit Proof Fence. É um filme que trata dessa questão sobre a geração perdida, The Lost Generation. Em 2007, o governo australiano anunciou que vai pedir desculpas oficiais. Isso deve gerar aí alguns milhares de indenizações para os familiares, etc. Não é? Aqui também, eu costumo dizer que a diferença entre Hitler e Stalin é apenas o tamanho do bigode. Não é? O do Hitler era curtinho e o do Stalin era bem grande. Né? E o Stalin matou tanta gente quanto Hitler. Eu ainda considero o nazismo o grau máximo de crueldade na história da humanidade, seguido de outros atuais, mas o Stalin não fica muito atrás, não. E aí, ele, exatamente na década de 30, impôs um regime de vamos assim dizer, apropriação da produção da agricultura na Ucrânia e regiões próximas, e lá morreram milhões de pessoas de fome, o que hoje é conhecida como Holodomor ou Golodomor, reconhecido pela ONU como um processo de genocídio pela morte. Holodomor ou Golodomor, eu não sei se eu tenho aqui, é uma expressão ucraniana que significa morte pela fome. Tá? O termo foi usado pelo escritor Oleska Musienko em 1988, e hoje é considerado um genocídio que, a ONU diz isso, que destruiu a Ucrânia. Eu tenho algumas fotos aqui. Nós tivemos 6 milhões de mortos, ou seja, a mesma quantidade de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. 3,5 milhões de mortos eram ucranianos. A foto de baixo é mais atual, num dos dias da celebração na Ucrânia. E aqui eu faço um parênteses, né? Os soldados ucranianos eram quem guardavam os campos de concentração nazistas. Eram considerados agiam com extrema crueldade também. Então notem que não existem partes, o velho maniqueísmo, que é um erro na avaliação tanto de situações fáticas quanto jurídicas, não existe alguém no processo totalmente bom e totalmente mal, né? Quem atua aqui em direito de família sabe disso. Então, todos erram, praticam seus erros, e o processo histórico, para chegarmos a um sistema de direitos humanos coerente, é preciso que as situações sejam avaliadas, entendidas, mas sem rancores. E por isso essa polêmica atual no nosso país sobre os arquivos da ditadura, que vocês voltam e meio ouvem falar na imprensa. Não vamos abrir, não vamos abrir, e alguns militares não querem, e o governo quer, enfim. É preciso apenas entender o que aconteceu na história do nosso país para que não se repita. E isso é uma citação do filósofo Santayana, é uma placa que tem em cada campo de concentração. Quem não souber lembrar o passado está condenado a repeti-lo. E nós precisamos muito cuidar disso. Seguindo, foi em 2006, olha, a ONU reconheceu o Holodomor ucraniano como ato genocida praticado pelo governo soviético stalinista. Quando Stalin morreu, Khrushchev assumiu o poder e revelou ao mundo os crimes do Stalin. A própria União Soviética, logo após a morte do Stalin, revelou seus crimes. Tá? Ninguém entrava na União Soviética para pesquisar arquivo na KGB, como é feito hoje em dia. Foi o próprio Khrushchev que o fez. E aí entramos na Primeira Guerra Mundial, e aqui a mortandade e a destruição foi enorme, porque nós tínhamos a tecnologia a favor das causas bélicas. Né? São 18 milhões de mortos, a maioria soldados e militares. Quando a guerra está chegando no seu final, surge pela primeira vez o conceito de crime contra a humanidade, que vai ser resgatado lá em Nuremberg. E hoje, vocês sabem, está lá no nosso Tribunal Penal Internacional, no seu estatuto. Vejam que vem de lá, é o processo histórico que a gente está insistindo. Todo homicídio ou ato capaz de causar a morte cometidos em tempos de guerra ou de paz, atenção para isso, contra indivíduos ou grupos humanos, em razão da sua raça, da sua nacionalidade, da sua religião ou de suas opiniões. Essa questão da raça
só também para abrir um parênteses aqui, o racismo, e que foi inclusive usado pela teoria nazista, ele surge com uma obra de um diplomata francês que viveu no Brasil, o Arthur de Gobineau. Ele escreveu sobre a decadência das raças. Inclusive, ficou surpreso com a miscigenação no Brasil. Ele voltou para a Europa, isso eu estou falando do século XIX, escreveu a sua obra, a qual não se deu importância na França, mas na Alemanha pegou, porque ele considerou os germânicos como a raça mais pura da Terra. Outros dois autores vão reafirmar essa tese em seus livros, que depois vão ser usados pelo Hitler, tá bom? E surge também aqui a ideia de genocídio, com aquele conceito de crimes contra a humanidade, não é? A destruição de grupos específicos, ou por conta também de raça, de religião. O criador, aliás, essa citação, o genocídio é composto por vários atos subordinados, todos ao dolo específico, em intenção de destruir um grupo humano. Isso vai se repetir na década de 90, na Guerra dos Balcãs, quando os sérvios iniciaram contra os bósnios muçulmanos, uma ação de limpeza étnica, literalmente, porque uma minoria sérvia vivia nos territórios bósnios e croatas. São países que eram reunidos na época do comunismo sob o punho de ferro do comunismo. O comunismo se desintegrou, surgiram automaticamente os ódios antigos, que vêm da Idade Média lá nos Balcãs. E os países entraram em guerra pela sua independência. E é aí que surgem os sérvios, vêm com a doutrina da limpeza étnica, e um dos maiores massacres é o massacre de Srebrenica, onde milhares de crianças, mulheres e homens foram colocados dentro de armazéns que foram queimados vivos. Isso agora, em 1994, 95. Toda a população de homens foi dizimada em algumas cidades. O tribunal está correndo e o Karadzic está sendo julgado. Vocês podem entrar no site do Tribunal para a ex-Iugoslávia. Esse é o criador, o Rafael Lemkin, judeu polonês que fugiu do nazismo. Foi ele quem criou o conceito de genocídio, não é? Ou seja, a morte de uma raça, a morte das pessoas, a destruição, a eliminação das pessoas. Ele cria o conceito em 1944, ele trabalha essa ideia. Em 1948, ele trabalhou essa ideia na década de 30, volta a trabalhar na década de 40. Em 48, esse conceito ele é adotado pelas Nações Unidas quando do estabelecimento da convenção, da sua carta principal. E aí ele coloca a ideia de destruição de grupos étnicos, de grupos... ele faz uma analogia, né? O genocídio é exatamente não dar o direito à existência a um grupo, em razão de raça, religião, etc., assim como no homicídio, no plano individual, se tira a alguém o seu direito à vida. E ele faz essa analogia transportando-a para o plano coletivo.